Tá pronta, Cleide? Pronta. Boa noite, pessoal. Estamos aqui com Cleide Lago, a psicanalista, e ela vai estar nos norteando sobre o assunto. Você está gerenciando pessoas ou gerenciando crises, né? Então, é uma pergunta que vai nos nortear e vai ser uma fala que a gente vai estar ouvindo a Cleide e ela vai estar nos norteando para a gente saber se no nosso dia a dia, muitas vezes a gente está gerenciando crises, achando que está gerenciando pessoas. Pois é. É uma dificuldade que todos nós, empresários, temos no nosso dia a dia. E eu falo em todos os segmentos, tá? Falo no segmento de serviço, no segmento comercial e também falo também no segmento muito específico que é para professores. Então, assim, a gente tem uma demanda de muitos professores estarem em sala de aula e eles estão ali gerenciando crises ou trazendo as pessoas para um novo rumo, né, com o saber. Então é isso. Nosso Patriarcast hoje vai ser norteando essas palavras e essas falas, sabe? A gente vai estar dividido em 5 blocos. O bloco primeiro, ele falando o mito da mulher que quer dar conta de tudo. Imagina. Se você se reconhece nessa mulher, fica aqui com a gente, porque existem muitas mulheres e eu já estive nesse lugar também. O bloco 2 vai ser o líder de alto volume ou o líder de impacto. Pois é. Ele vai estar nos trazendo um pouco essa vertente do que é líder de alto volume e o que é líder de impacto. No terceiro bloco, vai ser muito especial. Você vai estar ouvindo e sabendo o passo a passo, então você vai estar se encontrando nessa live aqui que a gente vai estar passando para vocês. O terceiro bloco, ele vai falar a armadilha do controle. Olha só, a armadilha que a gente sempre cai, querendo controlar tudo, não é verdade? Então, vai ser blocos que a gente vai estar falando com Cleide Lago, a nossa psicanalista, e ela vai estar fazendo também um olhar profundo e clínico sobre esses temas. E no quarto bloco, a gente vai falar o papel da inteligência emocional da psicanálise. Imagina, qual é o papel? O porquê você ter uma pessoa ao seu lado para lhe nortear no que você acha que não está se encontrando. É isso que ela vai estar nos falando também, sabe? E no quinto bloco vai ser como sair do modo apagadora de incêndio. Esse quinto bloco, para mim, pegou fogo. Porque é o que a gente mais faz. A gente vive apagando incêndios. Então, Cleide Lago, ela é psicanalista, ela está escritora, ela está falando conosco diretamente de São Paulo e está aqui com a agenda dela aberta a partir de agosto. Você pode também entrar em contato com ela, eu vou deixar o contato dela. Você pode entrar em contato com ela. Ela faz também um atendimento clínico online, então no melhor momento para você e para ela, isso é combinado, e ela vai estar lhe atendendo e lhe acompanhando. A dica de milhões é a seguinte: não deixe para pedir ajuda quando você já não tem mais força. Não. Peça ajuda quando você está dentro do game, sabe? A gente tem que estar dentro do game para a gente poder pedir ajuda. Então, assim, é muito importante a gente saber e estar com uma ajuda, com um olhar clínico. Então, Cleide, seja bem-vinda. Nos fala aí um pouco sobre você e o que a gente pode já estar conversando aí os blocos da entrevista com você. É uma honra poder estar aqui compartilhando esse momento. Muito, muito obrigada pela oportunidade, por abrir espaço, né, para a gente estar falando dessa importância que é ter um equilíbrio emocional, de cuidar da saúde mental, principalmente para quem lidera, para quem está naquele estresse, naquele momento de sempre estar sempre estressado, ansiedade a mil, né, porque tem metas, tem tudo, e é muito bom. E como você falou, realmente eu sou psicanalista, trabalho presencial e online para todos os brasileiros, e também sou escritora, e gosto muito, né, tenho essa vivência clínica, ouço muitas histórias, então é uma bagagem de conhecimento muito amplo, várias histórias a gente tem,
E aí a gente percebe o quanto a saúde emocional ela precisa ter esse olhar, né, bem de cuidado, muito acolhedor, para que a gente possa ter uma vida produtiva em todas as áreas. O primeiro bloco, Cleide, sobre o mito da mulher que dá conta de tudo, né? Então, assim, exatamente. Fala um pouco para a gente, na sua visão clínica, esse mito. Você atende muito no consultório, as pessoas falam sobre isso, principalmente as empresárias. Exatamente. Porque, assim, o que a gente precisa entender, na verdade, é que muitas vezes esse cansaço, ele não vem só das responsabilidades, né? Ele vem daquela carga emocional, que a gente assume tudo para fazer como se fossem super-heroínas, né? Temos essa necessidade, porque nós fomos ensinadas a ser mulheres produtivas, independentes, e vamos lá, vamos fazer acontecer, e acabamos ficando sobrecarregadas, né? Parece que quanto mais fazemos, produzimos, carregamos, vamos ganhar uma medalha invisível, assim. Aquela parte do... Foi muito confundido com empoderamento, né? Só que isso acaba desgastando, na verdade. E hoje o que a gente precisa entender é que, na verdade, liderar não é você carregar, né? Você precisa ensinar, você precisa desenvolver pessoas para que o seu negócio ele seja conduzido. Tem que ser leve, porque quanto maior a pressão, maior o desgaste emocional, e aí vai tudo travando, vai ficando tudo embolado ali, a gente acaba não prosseguindo, não alcançando o nosso sucesso real. Perfeito, perfeito. E me dá um exemplo assim de uma cliente sua que você conseguiu identificar nessa cliente que ela estava passando por esse, vamos dizer assim, essa caixinha ainda em aberta, né? Então, esse é um quadro bem comum, né? Elas chegam ali sobrecarregadas, exaustas, e a gente pergunta, mas o que está acontecendo? Não, porque sou eu que tenho que cuidar do administrativo, sou eu que cuido do financeiro, sou eu que cuido do marketing, sou eu que tenho que estar ali olhando a equipe. Então, assim, há dificuldade realmente de liderar. Essa é a verdade. Ela está ali como se fosse a faz tudo do negócio, né? Eu sou a importante, a peça-chave ali. Só que aí existe um problema. Por que eu não consigo delegar? Né? Se eu tenho uma equipe, o que está gerando isso? Por que essa dificuldade? Então, assim, eu tive uma bem específica que chegou num nível extremo assim, que ela falou assim, não estou mais dando conta. Eu vou dormir, quando eu acordo parece que eu não dormi em nada. Eu não consigo mais produzir, não estou mais entendendo. Eu olho para os meus liderados e não dou mais conta. E aí a gente começou a conversar, né? Fui entendendo o que estava acontecendo ali, por que ela tinha tanta dificuldade em confiar nas pessoas, né? Porque se você não delega, tem algo de errado aí. Por que você acha que só você é capaz de fazer aquilo? E aí, quando nós fomos conversando, usando a psicanálise, porque a psicanálise ela vai buscar lá na origem, quando foi que aconteceu tão traumático na sua vida que você realmente não conseguiu delegar, você perdeu a confiança em alguém. Então, e foi nesse caso, sim, que aí a gente começou a investigar e chegamos numa situação onde ela tinha apenas 5 anos de idade. Entende? Então, assim, aquela líder, aquela mulher tão empoderada que estava ali para voar, né? Ela estava presa naquilo, então assim, não conseguia mais.
porque não conseguia delegar, não conseguia pedir ajuda, tinha aquela dificuldade tremenda em algo que aconteceu lá atrás. Só que até essa criança que está aí dentro, ferida, machucada, né, entender que essa mulher cresceu, que agora ela pode confiar, que agora o cenário é outro, precisa de um processo, de muita ajuda, de muito autoconhecimento. E aí a gente conseguiu aí destravar, claro que não é num passe de mágica, né? É um trabalho, mas conseguiu voltar, retomou as atividades e voou. Tranquilo. Então quer dizer que esse atendimento a uma empresária, você chegou na regressão, né, cronológica dela até 5 anos de idade, né? Então, assim, realmente essa fase dos 5 anos de idade dela foi que ela teve algum gatilho, né? Para que na fase adulta. Exato. Que na verdade não é que a psicanálise ela vai trabalhando com a regressão. Nós vamos ouvindo ali e até eu pergunto, mas em que momento da sua vida você passou por uma situação assim? Entende? E às vezes é algo que para nós, adultos, parece uma coisa muito boba. Mas é que se a gente entende a mente de uma criança, para eles tudo é muito grandioso, é um evento, né? E aí a gente pode ter sido, existem pessoas assim que um trauma ele foi instalado ali na adolescência, né? Já na vida adulta. Então, assim, em que parte da sua vida aquele impacto te travou? Perfeito. É isso que a psicanálise trabalha bastante. Muito bom. E também, assim, a gente sempre é ensinado a associar, né? O que a gente já passou e trazendo para a nossa atividade do hoje, né? A gente associa o passado, as coisas que passaram e traz para hoje, né? Esse, vamos dizer, essa lembrança tão atual de algo que já passou. E quando a gente fala sobre isso, é sobre conduzir, Cleide, é sobre você conduzir a pessoa. A parte de conduzir assim, é aquela parte assim, que você não precisa carregar a sua empresa sozinho, né? Você não precisa dar conta de tudo, você precisa confiar nos seus colaboradores, desenvolvê-los, ensinar para que o seu negócio ele tenha sucesso, né? Principalmente o sucesso financeiro, vai trazer aquele retorno financeiro para você na medida em que você consegue desenvolver emocionalmente as pessoas. Elas vão trabalhar para você de uma maneira estruturada, cada um sabendo o que tem que fazer na sua melhor maneira, e aí elas são conduzidas, né? Você não está carregando, elas estão sendo conduzidas, elas estão caminhando com as próprias pernas e trazendo retorno para você, para sua empresa, para o seu negócio. Entendi. No caso, é sempre você deixar o outro também fazer a parte dele, né? Você do outro a melhor parte e deixá-lo fazer, né? Eu costumo dizer assim às minhas mentoradas, a gente tem 10 dedos na mão, então se eu centralizar todos os dedos dizendo que o erro é deles, né? Eu vou estar sem as pessoas para me ajudar a eu conseguir o meu objetivo e não vou estar conduzindo, né? Eu não vou estar conduzindo, eu vou estar retraindo essas pessoas para que lá no futuro a gente tenha um sucesso macro, né? O sucesso que todos ganhem, sabe? Então, assim, tem algumas situações que já passou sobre a minha mentoria de uma empresária chegar do ramo de varejo e ela dizer assim, se eu não fizer a live, se eu não fizer o provador, se eu não colocar a roupa em mim, Juliana, eu não vendo, porque a minha equipe não sabe conduzir uma live. Então, assim, o formato digital alcança milhares de pessoas, né?
Tem lives que é feita com alcance de 20, 15 pessoas, mas depois dessa live estar gravada e publicada, já teve alcance de várias pessoas, 22 mil visualizações, né? Então, assim, a gente sabe que o alcance da marca fica, né? O alcance do serviço fica. E ela dizia assim, se eu deixar na mão dos outros, no controle de uma colaboradora, eu não vou faturar, né? E ela botou isso na mente e a gente trabalhando com ela em conjunto, né, com os especialistas e a gente conversando e mostrando para ela. E teve um momento que ela teve a coragem e chegou para a colaboradora e disse assim: hoje você vai fazer o provador enquanto eu troco de roupa. E a colaboradora disse: não, vamos desligar a live. E na live tinha 102 pessoas. E a colaboradora disse: não, vamos desligar a live enquanto a senhora troca de roupa, depois a senhora volta e a gente continua a live, né? E aí ela disse: fazer o contrário, você vai continuando aí, fica aí, bota a cara aí, vá fazendo e eu vou trocar de roupa. E assim fez. A menina conseguiu, né? A colaboradora conseguiu fazer enquanto ela voltava, mas não tinha aptidão para isso. Então, assim, é interessante também, né, Cleide, conduzir a pessoa certa para fazer algo que você possa estar direcionando, do que você tentar que aquela pessoa queira fazer, né? Há uma diferença. E isso começa muito no autoconhecimento, tá? Porque, assim, quando o líder ele tem esse autoconhecimento, ele sabe o quanto ele é capaz, ele vai passar a maneira, do jeito que ele quer que o negócio dele vá fluindo, né? Ele vai saber ensinar, ele vai saber desenvolver os colaboradores dele, por quê? Porque ele se conhece. Então, quando você sabe o que você quer, você sabe para onde você vai, né? Você sabe o caminho que você tem que seguir. E aí, o que ela faz? Ela escolheu uma pessoa que já devia ter algum problema ali de autoimagem, alguma insegurança, achou que era incapaz de fazer, mas na hora que ela falou assim, você vai, né? Ela mostrou para aquela colaboradora que aquela moça ela era capaz de fazer. Ela não precisava, por mais que naquele momento ela motivou, né, ela aumentou ali a autoestima daquela pessoa, a autoconfiança, mas aí depois a menina pode ter pensado, eu não quero fazer, eu não me senti confortável. E tá tudo bem, mas naquele momento a líder, né, ela se posicionou e falou assim, vai, você consegue. Você é capaz de fazer, confio em você, né? E jogou a responsabilidade ali. É algo que um líder ele realmente precisa fazer, né? Ele precisa motivar a sua equipe, mostrar que aquele funcionário está ali, ele foi escolhido, ele é capaz. Mas para isso ele precisa, né, ser ensinado. Então, assim, é a tal da condução que a gente falou, né? Vai ser conduzido para que tudo flua bem. Se ela realmente tivesse aptidão de estar aparecendo, ela ia falar assim, não, joga a live para mim que eu resolvo aí, né? Mas cada um com seus dons, né? Isso, cada um com seus dons e aptidões, né? Na administração de a gente faz um crive sobre a sua aptidão. Você tem aptidão para falar diretamente com o cliente ou você tem aptidão de ficar mais na retaguarda, mais nos bastidores, na parte de gestão, no financeiro, no jurídico, né? E é muito fácil de você identificar quem gosta de falar, de estar ali, né? Com essa troca junto com os clientes. E eu acho que você falou algo aí muito interessante, que é você identificar a aptidão da pessoa e conduzi-la, né? Não querer dizer assim, eu não posso tirar umas férias, porque se eu sair, ou um final de semana, né? Se eu sair, a empresa para, né? A gente sabe que o burnout, né? Ele traz muito, né? Traz muito isso para as pessoas. Que as pessoas vão se acumulando, aí vai ficando pesado, vai ficando pesado, vai ficando pesado, vai ficando pesado, já se fecha
de uma maneira que é muito difícil, né? Como você falou no começo, ter que chegar até o momento de 5 anos de idade daquela pessoa para poder alcançá-la naquilo e trazer ela para essa mulher empoderada, para essa mulher que está trabalhando, né? Para esse homem também, a gente tem alguns empresários aqui na live participando, né? E quando a gente fala de empresários, é tudo, o masculino e o feminino, né? Mas que a gente possa conduzir. Eu creio que a psicanálise, ela traz isso aí, né? É algo que não é só a fachada, né? É algo que vai tratar, né? Vai tratar aquela causa raiz que você está perdendo vamos dizer, o seu giro, que você está perdendo o seu lucro, que você está perdendo a empregabilidade daquele colaborador da sua empresa, né? Então, isso é tudo. A gente tem um comentário de William Gomes, ponto real, e ele fala assim: verdade, Cleide, esse é o papel do verdadeiro líder, identificar e aprimorar as qualidades de cada colaborador. Você pode falar um pouco, só para a gente concluir, Cleide, esse primeiro bloco, essa afirmação que o William Gomes falou. Vou ler novamente. Verdade, Cleide. Esse é o papel do verdadeiro líder, identificar e aprimorar as qualidades de cada colaborador. Porque assim, quando o seu funcionário, o seu liderado, o seu colaborador, ele está motivado, né? Você consegue passar essa confiança para ele, vocês conseguem, tudo vai fluir. Então, assim, é muito importante que como eu falei, né, que você tenha o seu autoconhecimento, você sabe o que você quer para você, para a sua empresa, para que você saiba desenvolver o seu liderado, o seu colaborador para aquela função. Porque o que a gente precisa entender é que existe uma grande diferença, né, no mundo empreendedor, esse mundo aí, entre ser indispensável e ser eficaz, né? Porque quando você é eficaz, tudo flui. Indispensável é aquela pessoa que está ali, vai carregando tudo, vai se sobrecarregando e não consegue expandir isso, não consegue formar a sua equipe para que tudo flua. Então, assim, se você consegue motivar o seu colaborador, entendendo que ele é eficaz, que ele vai somar, né, que ele está motivado ali, pode ter certeza que a sua administração vai gerar muito sucesso. Bacana. Então, a gente fechou esse primeiro bloco, né? Que a gente falou sobre o mito da mulher que faz tudo, né? Que dá conta de tudo. E vamos agora para o segundo bloco, com Cleide Lago, falando sobre líder de alto volume e líder de impacto. Então, assim, é uma visão, um olhar mais profundo. Ela já deixou um pouco a deixa, né? Falando um pouco da liderança. O William também nos fez uma afirmação, ela nos explicou, e agora a gente está para esse segundo bloco. Ela vai falar sobre o líder de alto volume e o líder de impacto. Cleide, qual é o líder que traz mais rentabilidade para a empresa, na sua visão? É o líder de alto volume ou é o líder de impacto? É o líder de impacto. O líder de alto volume, ele está muito preocupado na quantidade, né? Quantas reuniões eu consigo assistir, quantos problemas eu resolvi hoje, quantas mensagens eu consegui responder. O líder de alto impacto, ele está preocupado com a qualidade do produto que ele está entregando. Pode ser um serviço, pode ser um bem ali, né, um produto real, mas assim, ele está focado na qualidade, então ele sabe o que ele quer priorizar, ele sabe onde gastar a energia dele, não gastar, né, onde colocar a energia dele. E isso é muito importante, porque ele vai conseguir olhar para a sua equipe de uma maneira, não é confundir as coisas assim, porque é aquele chefe bonzinho. Não. É aquele chefe com um olhar
de qualidade, né? Porque não adianta você pressionar a sua equipe, cobrar quantidade, ficar todo mundo desgastado, desmotivado, cansado, saturado, e como que vai fluir? Então, assim, vem a parte de delegar também, porque se você faz uma coisa, você faz bem feito, você sabe o que você tem que fazer, você tem autoridade naquele assunto, né? Mas quando você quer fazer tudo, você acaba fazendo nada sai bem feito, sai tudo pela metade, vai faltar isso, vai faltar aquilo. Então, o líder de alto impacto é aquele que sabe liderar realmente. Ele está preocupado com o seu funcionário, porque ele entende que aquele funcionário não é só um número, não é só uma máquina ali de produzir. Ele tem toda aquela parte emocional, precisa ser olhada, cuidada, desenvolvida, para que tenha um serviço de qualidade. E aí vai gerar o que a empresa, né, busca. O sucesso financeiro, a divulgação, reconhecimento, vem do alto impacto. Um alto impacto, né? E o líder de volume, quando você identifica que chega alguém para você no seu consultório e você faz aquela análise e assim, ele sempre fica buscando um erro na equipe, né? E aí você identifica que o erro está que ele não está usando bem a ferramenta, que ele tem um dom também, né? A ferramenta administrativa, e aí você consegue, junto com a psicanálise, nortear ele nessa nova bússola para que ele seja um líder que a gente chama verticalmente, né? A gente sabe que na administração de empresas se trabalha muito na horizontal e a verticalização, poucos que estão ali nos cargos mais inferior na hierarquia, né? Geralmente nem conhece o presidente ou o CEO daquela empresa, né? Então, assim, na função, quando você atendeu um quadro clínico desse, como é que você identificou e nivelou o que foi que a terapia fez, né, que ajudou aquele empresário sair desse lugar que ele estava? Na verdade, assim, quando a gente pega o paciente, o cliente que ele vem ali, ele vem falando muito do problema do outro, porque a minha equipe, os meus funcionários, né? E aí a gente escuta tudo aquilo e vai observando o que ele está pontuando do outro, né? E aí a gente precisa trazer para ele o autoconhecimento. E o que você está fazendo para organizar a sua equipe? Por que você precisa estar você resolvendo problemas, cobrando quantidade? E ela vai fazer uma pergunta diretamente para a gente, é para você. Boa noite, Carol. Um prazer conhecê-la. Boa noite, Cleide. Está me ouvindo? Muito bem, sim. Pronto. Boa noite. Eu falo diretamente de Campina Grande. Sou secretária escolar, escola rede estadual do ensino. E liderar não é fácil, né? A gente sabe que é muito difícil, é muito complicado. As pessoas hoje em dia, eu costumo dizer, vamos ensinar sobre isso. O celular está atrapalhando muito. Tá, então isso aí é uma questão, assim, de organizar a função de cada um, né? Assim, colocar realmente uma ordem ali. É proibido o uso do celular durante o horário de trabalho. Não é que pode nem ficar no bolso, né? Se a empresa, a instituição que você trabalha, se ela disponibilizar armários para esse funcionário, elas têm a consciência. Então, assim, o que a gente precisa fazer é conscientizar aquele funcionário que está ali, da importância do papel dele na instituição, que ele é importante ali, né? Que ele não perca o foco, porque imagina, você trabalha numa escola, e hoje em dia a educação é um ponto fundamental
para o ser humano, né? É ali que está a base, não tirando a responsabilidade dos pais em casa, né, em educar. Mas a escola, tem uma importância fundamental na vida de todo mundo. Então, esse funcionário, ele realmente, se ele está ali na área da educação, ele precisa ser educado a trabalhar conforme a ordem da organização, da instituição, né? Então, precisa sim, se precisar fazer um trabalho de formiguinha, fazer esse trabalho de formiguinha, e cobrando, e falando que não pode, e orientando. Só que assim, se você fala, ó, você não pode ficar com o celular, né? Você tem que disponibilizar um espaço para que ele deixe o aparelho de celular dele com segurança. Porque se tiver no bolso, a oportunidade que ele tiver, ele vai dar. Né? Okay. Então, assim, tem que ser trabalhado isso realmente ali, ó. Não pode, não pode. Beleza. Ok, obrigada pela ajuda. Um prazer. Agradecemos, Carol, você por participar e conto com o Cleide Lago, uma oportunidade que tiver aí na sua agenda educacional, você queira convidá-la, né? Ela também faz esse translado de São Paulo para Paraíba, para todo o Nordeste, para todos os lugares, né? E será um prazer. E creio que vai ser bom para todos, né? É tão bom quando a gente cruza essas informações de uma gestora, né? Carol, ela é gestora, tem uma liderança nata, né? Carol faz muitos anos que ela trabalha como gestão e já passou por consultórios médicos, já trabalhou diretamente com médicos renomados, né, em Campina Grande, e depois ela foi surfar, né, na área da educação. Que não é fácil. Que não é fácil. Não é fácil, né? Mas é algo que eu costumo dizer às mentoradas. Quando você tem o dom de liderar, você sempre vai surfar em alguns ambientes, né? Então, Carol, eu agradeço por demais. Pode falar. E eu quero aproveitar, Carol, e falar para você assim, que se você chegou até aí, porque você tem um papel importantíssimo, porque educação precisa ser olhada com muito carinho no nosso país. Então, parabéns pelo esforço, parabéns pela dedicação, e ó, rédea firme aí que vai dar tudo certo. Amém. Obrigada, querida. A gente agora vai